gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês os livros que eu pretendo ler esse ano, tá? Vocês não se surpreendam, mas eu coloquei uma meta pequena, né? Que é assim, o que vier lucro. Se eu ler mais que isso, melhor ainda. Se eu ler menos, vida que segue. Se eu ler o suficiente, né? O que eu botei a meta, então ótimo. Então eu vou falar pra vocês os livros que eu tô pretendendo ler esse ano. Tá tendo a embalagem, até com plastiquinho ainda, que foi o Conto da Aia. Todo mundo fala desse livro, eu quero muito ler, a premissa é muito interessante. É um filme que realmente fala sobre feminismo, revolução, é uma coisa que você reflete muito sobre a vida das mulheres nessa universo distópico, né, essa realidade distópica. E você vê como isso tá perto da nossa realidade, tá muito perto, por mais que seja algo mirabolante, algo totalmente diferente, distópico mesmo. Você vê como isso tá, a nossa realidade tá perto disso acontecer. Então você consegue refletir como nossas atitudes, nossas coisas do dia a dia estão se aproximando aos poucos disso. Então, eu já assisti a série, se não me engano, tá na segunda temporada. Eu parei, porque eu tava assistindo umas 30 coisas ao mesmo tempo. Eu parei de assistir, mas é uma série que me dá agonia. É uma série agoniante. Ver o que as mulheres passam naquele universo, naquela sociedade distópica. É uma coisa que dá agonia, você chora, você sofre com aquilo, que é uma coisa que você não tá acostumado. Por mais que você lute pelos direitos das mulheres e tal, é uma coisa que você não tá preparado pra isso. É uma coisa muito além do que a gente luta, muito além do que qualquer coisa. É muito pior, assim, muito pior de qualquer coisa. Então, é muito interessante, eu quero muito ler, muito ler. Eu sei que eu vou chorar horrores, vou sofrer muito, mas é uma leitura que eu sinto que é uma leitura necessária. Eu preciso ler isso. Outra leitura, assim, eu vou mostrar o box todo, né, mas é porque eu queria muito ler. Todo mundo falando dessa mulher maravilhosa e eu sou, tipo, muita vontade de ler. E também tava lá na minha caixinha de livros que eu comprei, né, em dezembro. Que foi esse box da Agatha Christie, também tá com plastiquinho, né. Eu sempre tiro o plástico só quando eu vou ler. Que é essa edição maravilhosa desses 3 livros da Agatha Christie, que é o Natal de Poirot, Hora Zero e o 13 à Mesa. Não são um dos contos mais famosos dela, né, assim, por assim dizer, que é um dos contos mais famosos, mas eu quero muito ler esses, né, porque eu sempre quis ler a Agatha Christie, uma pessoa que ama suspense policial, ama thriller, ama histórias de investigação. Nunca ter lido a Agatha Christie pra mim é tipo um crime. Você está presa pelo crime de nunca ter lido a Agatha Christie. É tipo isso. O que mais? Outro livro que eu também quero ler é esse aqui, The Stranger Things, que também estava lá na caixinha, que é esse aqui, Raízes do Mal. Falou que é uma história oficial de Stranger Things. Não fala muito sobre o que é, mas a gente, pela capa, dá a entender que é sobre o laboratório onde eles criaram a Eleven, né? Onde descobriram os poderes dela e meio que torturaram ela lá no comecinho da série. Dá a entender que é isso, mas você não tem como saber. Só vê que a sinopse que diz assim, que é antes do Demogorgon, antes do Devorador de Mentes. O mal tinha uma face humana. Então você só consegue saber isso. Dá a entender que é sobre a época do laboratório. E é uma coisa muito interessante, uma coisa que a série não abordou até agora, não fala muito. Fala sobre a mãe da Eleven e uma das irmãs dela e outras pessoas que também tinham poder naquela época, mas não fala muito. Fala mais sobre de agora em diante, não sobre antes. Então é uma coisa que a série não abordou. Espero que o livro aborde, porque eu tô muito curiosa pra saber. E, tipo, a série, gente, é perfeita. Eu espero que o livro seja tão perfeito assim. Deixa eu ver. Outro livro que eu quero ler é que eu tô deixando os por último. É esse aqui, do Doutor Estranho, tá? Que é esse aqui, Sina dos Sonhos. O Doutor Estranho é um dos meus heróis favoritos da Marvel, né? No geral, é um herói que eu conheci pelo filme do Doutor Estranho, que eu fui assistir no cinema, tipo, não tava esperando nada desse filme, não sabia nada sobre o herói. E foi um dos meus filmes favoritos da vida e da Marvel. Então, é uma coisa que eu adorei. Depois daquilo, eu comecei a pesquisar horrores sobre o Doutor Estranho. Li algumas HQs, mas não sei muito. E eu queria muito ler esse livro do Doutor Estranho pra saber mais sobre ele, porque é um herói que eu adorei. É um herói que eu me identifiquei muito. Não que eu seja parecida com ele, porque eu não sou, mas é um herói que eu realmente me apaixonei por ele. Eu quero muito ler esse livro. Outro livro que eu também quero ler, que eu fiquei nossa senhora, eu enrolei num nível em 2019 pra ler isso aqui, num nível que vocês não têm ideia.
Até um marcador de página. Na página 13, deixa eu ver. 16, só chega pro 16. Mas vamos me justificar, porque o livro, a fonte é desse tamanho, a fonte é minúscula. Então uma página é 3 horas de leitura. Eu sei que eu tô exagerando, mas olha o tamanho dessa fonte. É minúscula. Minúscula. Então, porque, né, é um trabuco, que é o Game of Thrones, né, a Guerra dos Tronos. É o primeiro, as Crônicas de Gelo e Fogo, o 1. Eu tenho o 1, o 3 e o 5, se eu não me engano. Então, eu ainda tenho que comprar o 2 e o 4. E eu quero muito ler essa saga, porque eu assisti a série, apesar de eu ter amado a série e o final ter sido um lixo. Mas a série toda em si é uma história muito, muito boa. Ainda não saiu o final, então eu tô na esperança de que o George R.R. Martin faça um final decente, ao contrário da série. Mas eu quero muito, muito saber como é realmente a história da Daenerys, porque eu sou cadelinha da Daenerys. Eu quero muito saber como é a história dela nos livros. Então eu tô muito, muito interessada, muito, muito curiosa. Então eu tenho que parar de tomar vergonha na cara e parar de preguiça e ler logo Game of Thrones. Eu já assisti a série umas 30 vezes. Esse aqui, que eu li lá em 2019, então eu tava lendo, eu parei na metade, porque eu entrei numa puta ressaca literária, então eu parei de ler um bom tempinho. Então foi em 2019 ou 2018? Se eu não me engano, em 2018. Então eu entrei numa puta ressaca literária, e aí eu comecei a trabalhar em 2019, e aí eu engatei, tipo, um emprego atrás do outro, e aí eu comecei a ler outros livros, terminei outros livros, e larguei esse aqui um pouquinho, porque ele era um pouquinho maior, então não era muito prático de levar na bolsa, que é A Descoberta das Bruxas. Então eu achei muito, muito interessante, uma leitura muito, muito gostosa, por mais que seja um livro, um romance sobrenatural, foca muito no romance da história, é uma coisa que puxa também bastante pro sobrenatural. Vampiro, bruxa, então é uma coisa que me interessa muito esse assunto. A história é muito interessante, da Diana, que ela é uma Diana Bishop, que é uma professora de Oxford, se eu não me engano. É Oxford. E ela encontra um manuscrito e então ela é uma bruxa, ela é descendente de bruxa, ela tem esse poder, mas ela não usa, ela não gosta, é uma coisa que ela não quer usar o poder dela. E ela encontra esse manuscrito sem querer em Oxford e tal. E aí meio que começam a perseguir ela. Vampiros, bruxas, demônios, começam a atormentar a vida dela, atrás dela por causa desse manuscrito, que é uma coisa, tipo, muito importante, e ela não tem a menor ideia de onde ela tá se enfiando. Então a história é muito, muito interessante, e aí ela encontra o vampiro, que é o Matthew Claremont. A história é muito interessante, eu tipo muito esse casal, porque eles são um casal com muita química, então é engraçado a relação deles. Então, tipo, você dá risada quando eles se matam e ao mesmo tempo acha fofinho. Poucas vezes eu gosto de romance, eu não gosto de livro de romance, mas como esse mistura o sobrenatural, deu uma diferenciada e faz você gostar da história. Um casal que tem química é interessante, mesmo que eu não goste de livro de romance. Outro também que eu também comecei a ler esse ano, esse aqui é a Descoberta das Bruxas. Eu tô bem na metadezinha, então minha meta é finalmente terminar. E esse aqui eu comecei 2 dias atrás, e foi A Essência do Mal. Ele também tava na caixinha que eu coloquei, que eu vou colocar aqui no vídeo, que eu abri e tal, das Crônicas de Dezembro, que é A Essência do Mal. A capa dele é dura, então é muito lindo. Fala, basicamente, no tempo eu não sei muito sobre o que fala. Você vê aqui atrás, né, a história, assim, que o Jeremiah acredita que existe uma besta em uma região remota da Itália e tal. Mas você não consegue ter realmente uma ideia do que está acontecendo. É a revista ou o jornal La República. Facilmente comparável, sem medo de exagerar, com Stephen King. E realmente eu vi uma semelhança aqui no nome. Mas eu li bem no comecinho, eu tô, tipo, deixa eu ver que página. 16 ainda também, bem no começo. Eu li nem 5 minutos. Então, no começo você vê muito sobre a vida do Jeremiah, bem no início, assim, bem antes dele realmente casar, dele ter filhos, e ele se mudar e encontrar essa besta. Então ele tá no comecinho dele, da carreira dele, tá conhecendo a esposa, então tá bem resumido, é uma leitura bem rápida, dá pra ver que as 16 páginas que eu li é uma coisa rápida, resumida. Então eu vi a carreira dele bem rapidinho, ele conhecendo a esposa bem rapidinho, de repente já tava casado e já tava com filho. Então, assim, é bem resumido. Espero que o resto do filme, do livro, né, seja tão rápido assim, porque eu não gosto muito de leitura que enrole, que fique postergando uma coisa que dá pra você ser mais ágil e falar mais coisas. O que mais? Esse aqui, pensa numa leitura rápida, tá sendo esse aqui. E também é um trabucão. Esse aqui tem quantos?
Quase 600 páginas. 580. 580, eu acho que eu não tô lendo ele nem há 3 dias. E eu já tô na 170. É uma leitura muito... Tá muito gostoso esse livro, tá muito, muito bom. Tá muito bom. Que é O Mestre das Chamas, do Joe Hill. É uma história, assim, é uma história muito doida, muito, muito apocalíptica, assim, somente. Que é sobre um apocalipse, só que no caso, em vez de ser uma apocalipse zumbi, é uma doença contagiosa, só que é uma doença que é a escama do dragão. É assim que fala? É a escama do dragão. Que as pessoas, elas ficam com marcas no corpo, parecendo uma tatuagem de rena, e essas pessoas, elas entram em combustão instantânea, elas explodem. E você não tem a menor ideia de como isso vai acontecer. Elas não sabem que elas vão explodir, então elas explodem, causam incêndio onde elas vão, e elas vão passando essa doença, é contagioso. Então se você explode, tipo, e outra pessoa tem também a doença e tá do seu lado, acaba explodindo. Então, a cidade toda vai aos ares. Então, eles têm essa doença, é um apocalipse que vai tomando o mundo, vai tomando os Estados Unidos, por enquanto foi só lá que tá mostrando, né? Não tá mostrando o mundo todo. Mas vai tomando... Ah, não. Mostrou sim, falou da Itália e tal. Tá tomando o mundo mesmo. E é uma doença e... É assim, é muito legal porque é tipo um The Walking Dead, só que em vez de ser zumbis, são pessoas. E essas pessoas realmente, elas estão doentes. E você consegue ver a real maldade, a real monstruosidade que é a sociedade. Nossa, que filósofo. A real monstruosidade que é a sociedade. Você vê que realmente o problema não é a doença. Eu tô bem no comecinho, ainda não tô na metade, né? Mas dá pra entender, você vê até na sinopse, que o real problema não é a doença, não é, são as pessoas são ruins. E você vê como cada pessoa se comporta nessa sociedade apocalíptica, né? Que tá se consumindo, tá se destruindo aos poucos. Você vê pessoas que você tá tipo, nossa, essa pessoa é incrível. E aí você vai vendo aos poucos como aquela pessoa é um lixo. Então, você vê como as pessoas se mostram em momentos ruins, em momentos de tensão, em momentos de dificuldade. Então, isso foi muito, muito legal. Faz uma construção muito boa de personagens. Pior. Então a história tá muito, muito boa, muito boa. E falam também aqui, bem na capinha do livro, né, que o Joe Hill tem essa capacidade de construir personagens muito bem. Então, tô adorando. Outro que eu quero muito terminar, porque eu abandonei, mesmo sendo minúsculo, porque a leitura é extremamente demorada, foi esse aqui, XY, né, do Sandro Veronese. É uma história que se passa no Burgo São Judas, se eu não me engano é na Itália também. Acontece uma coisa muito doida, assim, acontece um puto assassinato num vilarejozinho muito pequeno. E é uma coisa muito do nada, então você não tem... É um assassinato muito doido. Assim, tem tipo umas 12 pessoas que morrem no meio da neve, numa nevasca. Só que cada pessoa morre de um jeito diferente. E são assassinatos totalmente aleatórios. Tem coisas assim que tipo... Como aquela pessoa morreu ali no meio do nada daquele jeito? Então não tem nem como você saber disso. E você tá tentando acompanhar a personagem, a principal, que é quem? Você não consegue, eu não tô lembrando quem é não. Mas é uma mulherzinha, ela é meio chata também. Ela é um pouquinho chata, é uma personagem meio chata, que ela reclama muito e fica enrolando muito. Então, por isso que eu abandonei o livro no meio. Mas eu quero muito terminar de ler pra poder descobrir realmente o que aconteceu. Porque a história principal, a premissa principal desse assassinato, desse mistério, é muito interessante. Só que o personagem principal, ele fica falando sobre problemas da vida dele e desdobramentos da vida dele. Não é muito interessante, é meio chato. Então, é uma coisa que você se entendia. E tem também o padre, né? Você vê a história do padre e dela. Ela, se eu não me engano, é uma psicóloga. Então, aí você vê a dela e a dele. Então, e ela é muito chata. Ela é chata. O padre, você consegue... O legal de ver a parte do padre, porque você tá vendo por dentro do vilarejo, como as pessoas do vilarejo estão lidando com essa situação, do que aconteceu. Porque eles meio que fecham tudo aquilo como uma quarentena. Então, eles estão lidando... Como eles estão lidando com aquilo? É legal ver porque você tá por dentro. O dela, ela tá tipo... Tá bom que tá no começo, então não tem muito ainda o que ela fazer. Mas por enquanto tá chatinha a parte dela. Vou tentar ler de novo porque eu quero saber o que vai acontecer no final. Mas, por enquanto, por isso que eu parei, né? Porque tava meio chato. Outra coisa que eu tava querendo ler... Quer dizer, eu cheguei a ler, eu parei no comecinho. Que foi... Parei no comecinho, eu comecei a ler acho que 4 dias atrás só.
que foi essa HQ que eu comprei da Miss Marvel. HQ da Miss Marvel. Eu sou apaixonada pela Capitã Marvel. Super, super, super apaixonada pela Capitã Marvel. E a Kamala também é. A Kamala Khan é a Miss Marvel. Ela é uma adolescente que ela descobre que tem poderes e tal. E a maior ídola da vida dela, do mundo, é a Capitã Marvel. Então aí, essa HQ, se eu não me engano, pelo que eu entendi, é que eu tô bem no comecinho, então eu vi só um conto ainda. Pelo que eu vi, é uma reunião de várias historinhazinhas da Kamala. Esse aqui é o Miss Marvel apaixonada, mas vai ter uma participação do Loki também atrás. Eu já passei pelo conto dele, eu não sei se ele vai aparecer de novo, né? Mas, pelo que eu entendi, são vários contos da Kamala, de várias HQs resumidas num só. E eu paguei muito, muito barato, 10 conto nessa HQ, e por isso eu comprei. Então, eu quero muito saber da história da Kamala, porque eu quero muito comprar a HQ da Capitã Marvel também. Apesar da história delas não ter nada a ver uma com a outra, a Kamala tem a Capitã Marvel como uma ídola. Então, ela usa ela como um símbolo, uma inspiração. Então, eu quero muito ler. Outra também que eu comprei, até aqui escrito, né, o preço, foi 15 fucking reais. Foi essa HQ de capa dura do Justiceiro. Foi esse aqui, capa dura Justiceiro Max. É Max? Acho que é assim o nome. Max. Tá certo. São edições que reúnem outros... Aqui. Esse aqui, da Kamala, reúne as edições 12 a 15 da Miss Marvel e a edição 2 de S.H.I.E.L.D. Essa aqui do Punisher, né? Do Justiceiro, reúne as edições Punisher Max do 12 ao 16. É capa dura, então eu achei muito incrível, por isso eu paguei 15 reais, né? E eu achei muito barato, porque é uma HQ, a HQ é cara. E essa aqui é meio que um resumão, então é bem legal pra quem não tem dinheiro pra investir numa HQ, eu comprei esse. Comprei também junto com aquele, então eu também quero ler. Esse é todo que eu quero ler. E a HQ é rapidinho de ler, então eu vou terminar rápido. Essa aqui da Mulher Maravilha, Lendas do Universo DC, eu paguei também 10 reais. Esse aqui é o volume 3, tinha o volume 3 e o 4. Eu comprei o 3 primeiro, né, já que não tinha o 1 e o 2. Então eu falei, vou começar pelo primeiro que tem, que é o 3. E aparece aqui o beijo do Superman e da Mulher Maravilha. Mas eu quero ver a Mulher Maravilha, porque ela é incrível, é uma heroína maravilhosa e eu tô bem interessada em ler. Outro também que eu li lá em 2018 e eu abandonei no comecinho por ser uma história muito doida. Assim, tipo, enfiar você num universo que você não tá entendendo nada. Eu até pensei, eu falei, não é possível, eu devo ter comprado o volume 2, 3, porque eu não tô entendendo nada. Que foi esse livro aqui, da Nazareth Fonseca, A Queda. Eu não tenho a menor ideia se ela é brasileira. Será que a Nazareth Fonseca é brasileira? Mas parece muito interessante. Eu cheguei a ler o comecinho e tem muito a ver com... Parece muito Shadowhunters, a história lá dos Shadowhunters, né? Eu assisti a série e não assisti até o final, assisti a série. E tem alguns livros, os primeiros volumes, ainda não li, mas quero ler. Mas parece muita história porque tem detetives da Agência de Controle Sobrenatural, Pandora. E que é essa agência, né, de controle sobrenatural, se chama Pandora. E eles são anjos caídos. Ah lá. Nossa, parece muito interessante, eu quero muito ler. Tem a ver com anjos caídos, tem um Nefilim no meio. Parece ser muito interessante. E tem diversos seres sobrenaturais mesmo. Então é muito parecido com um Shadowhunters da vida. Então eu achei muito interessante A Queda. E eu quero ler, porque naquela época eu li... Minha mente não absorveu tanta informação. Aí eu não consegui ler. Outro também, que é o último, né, na verdade, que eu coloquei que eu quero ler, é esse aqui, que é o Atlântida. É um trabucão também. É Atlântida Ogene, da A.G. Riddle. Esse é o volume 1, se eu não me engano. Primeiro volume da trilogia. Eu achei muito interessante a história. Fora que a capa é um luxo à parte, né? Já trai o negócio. Que é lá. Uma brilhante descoberta genética pode antecipar a contagem regressiva para o próximo estágio da evolução, mas também exterminar a maior parte da população mundial. A humanidade irá sobreviver? Não sei, mas é muito interessante, porque... eu respondendo minha própria pergunta. Eu achei muito interessante, porque tem a ver com Atlântida. E eu sempre me interessei muito por essa história, porque, pensa, é tipo uma cidade extremamente evoluída que mora no mais profundo oceano e ninguém tem a menor ideia do que tá acontecendo, não tem a menor ideia de que tá lá. Então é uma coisa que é muito interessante. Eu já assisti o desenho, né, do Atlantis e o Aquaman, óbvio. Então eu sei basicamente
mais ou menos do que se trata a Atlântida, mas eu queria muito ler algo mais profundo sobre a história, se realmente tem possibilidade disso acontecer, ou é um surto coletivo. Mas eu queria muito ler, eu achei muito interessante. Então, gente, o vídeo foi esse. Essas são as minhas metas de leitura de 2020. Se tiver mais algum livro, mais alguma coisa que eu comprar durante o ano que eu falar, eu vou ler isso aí, li, gostei, eu trago aqui no canal, posto pra vocês a resenha. Eu vou ler esses livros, vou gravar a resenha pra vocês e falo pra vocês o que eu achei sobre o livro, tá? Se você gostou do vídeo, dá o curtir aqui, curte pra você ver, se inscreve no canal pra você ver mais vídeos sobre livros, pra você ver meus vídeos de filme, de série, de livro, de música, maquiagem, roupa, de tudo quanto é coisa, porque esse canal tem tudo quanto é coisa. Comenta aqui embaixo o que você achou das minhas metas de leitura, quais são as suas metas de leitura, o que você pretende ler, qual é o livro que você pretende ler, se é algum desses, ou se não, se você já leu um desses e achou uma porcaria, comenta aqui embaixo. Você fala assim, nossa, tal livro, gente do céu, nem perde seu tempo, é muito ruim. Comenta aqui embaixo qual é o livro que você quer muito ler esse ano, que é assim, o que meta master que você quer ler esse ano. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram pra você ver minhas dicas de livro, de filme, de série, que eu passo um monte de dica pra vocês. Eu tô sempre lendo lá nos vlogs não, né, nos stories, eu falo de vlog, sempre falo vlog. Os stories lá pra vocês, tô falando, nossa senhora, essa parte tá muito boa, sem spoiler, lógico, mas eu tô sempre falando pra vocês durante a leitura como é que tá lá no Instagram. Então me segue lá, tá bom? Obrigada por assistir esse vídeo. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.